Isso aconteceu ontem e, antes que alguém diga alguma coisa, sim, eu sei que fui ingênuo. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, por volta das 9 horas da noite, e mal tinha tirado os sapatos, quando recebi uma ligação de um número que não reconheci. Como estou procurando empregos novos, pensei que pudesse ser algum dos lugares para os quais eu havia mandado currículo me ligando de volta. Atendi e era um cara que se dizia de um centro de detenção terceirizado, onde detentos de baixo risco ficavam quando as cadeias locais estavam cheias ou ocupadas. Isso deveria ter me alertado, mas, por algum motivo, parecia fazer sentido na minha mente cansada. Eu estava prestes a dizer a esse cara que não estava interessado em fazer doações ou algo do tipo, quando ele perguntou se eu era tal pessoa. Confirmei e ele disse que estavam segurando meu namorado neste centro, mencionando o nome completo dele e dando uma descrição exata. Perguntei o que estava acontecendo, pois meu namorado deveria estar no trabalho naquele momento, e o cara do outro lado da linha deu uma explicação. Alegou que meu namorado havia atingido uma mulher grávida com o carro a caminho do trabalho e estava com 4 vezes o limite legal de álcool no sangue. Disse que a mulher estava em estado crítico e meu namorado tinha quebrado algumas costelas e o nariz no acidente. Fiquei apavorado e perguntei se podia falar com meu namorado, e o homem permitiu. O homem de antes voltou à linha antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, explicando que tiveram que sedar meu namorado, pois ele começou a entrar em pânico e hiperventilar, e eu estava começando a me identificar cada vez mais com isso. O homem do outro lado da linha me disse que eu deveria ir imediatamente e que a fiança era de R$2.000, apenas em dinheiro. Tolamente, disse a ele que não tinha essa quantia, que talvez tivesse metade. Ele me tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e que eu poderia resolver algo com a recepção quando chegasse, tentando me acalmar. Minhas mãos tremiam e lágrimas brotavam enquanto eu tentava conter minhas emoções. De repente, a porta se abriu e meu namorado entrou, completamente normal, sem nariz quebrado, mas um pouco confuso sobre por que eu estava chorando. Ainda estava ao telefone com o homem e perguntei o que ele pensava que estava fazendo, contando como meu namorado acabara de entrar. Ele desligou rapidamente. Tentei ligar de volta algumas vezes, mas sempre caía na caixa postal. Mais tarde, descobri que a energia do bar onde meu namorado trabalha tinha caído, então o chefe mandou todos para casa mais cedo e nunca fiquei tão grato por um apagão. Meu namorado dormiu no sofá para ficar de olho, mas infelizmente ainda não consegui dormir naquela noite. Então decidi pesquisar o nome da organização que o homem disse trabalhar. Grande surpresa, não encontrei nada. Depois, olhei o endereço que ele havia me dado no Google Maps e vi que era um shopping abandonado em uma área suspeita a cerca de 1h30 da cidade. O que realmente me assustou nessa história toda foi que o cara sabia meu número e os nomes, tanto meu quanto do meu namorado, mas não soava como ninguém que conhecêssemos. Não faço ideia do que estaria me esperando lá, mas estou contando minhas estrelas da sorte agora. Sou o caçula de 5 irmãos, sendo eles 5, 6, 7 e 8 anos mais velhos do que eu. Portanto, havia momentos em que meus pais saíam e algum dos meus irmãos ficava encarregado de cuidar de mim. Eu tinha 10 anos e naquele dia estava apenas com minha irmã Dawn, de 16 anos em casa. Isso ocorreu no verão de 1981. O telefone tocou e eu atendi. O chamador, com um tom de voz muito alegre, pediu para falar com meus pais,
chamando-os pelos nomes completos. Lembro-me de pensar que sua voz soava familiar. Talvez fosse um colega de trabalho do meu pai. De qualquer forma, informei que eles não estavam em casa, e ele pareceu genuinamente triste com isso. Ele explicou que meus pais tinham concordado em juntar alguns itens para ele, colocá-los em sacolas de supermercado marrons e deixá-los na varanda. Meus pais realmente costumavam fazer isso com roupas e outras coisas para doações, então até aquele momento tudo parecia fazer sentido. Depois de dizer que estava tudo bem, ele perguntou se eu poderia anotar a lista do que ele precisava. Peguei um bloco de papel e um lápis que mantínhamos perto do telefone e disse que sim. Ele começou mencionando alguns itens comuns, que presumo serem normais, já que não me lembro quais eram, e depois parou e perguntou qual era a minha cor favorita. Como uma menina de 10 anos, respondi que era roxo. Ele comentou: "Ah, você não acha que é um pouco demais para calcinhas de seda de menininhas?" Fiquei confusa com a pergunta, mas apenas respondi que não. Acho que não. Ele pediu para colocar isso na lista. Em seguida, mencionou mais alguns itens e disse que a próxima parte era muito importante. Perguntou se eu estava pronta e eu disse que sim. Então ele falou: "Preciso de 8 mamadeiras de esperma." Como você pode imaginar, eu estava ali, escrevendo com minha letra de 10 anos, e ao chegar na palavra esperma, percebi que tinha algo muito errado. Não sabia exatamente o que era, mas tinha certeza de que não era algo que alguém deveria pedir a uma criança. Pedi para ele esperar 1 minuto, coloquei o telefone no mudo e corri para o quarto da Dawn. Ela estava deitada na cama lendo uma revista e contei o que ele disse. Ela saltou da cama e correu para a sala gritando: "O quê?" Pegou o telefone e começou a gritar: "Alô? Alô?" repetidas vezes. Claro, o pervertido já tinha desligado. Quando meus pais chegaram em casa, contei o que aconteceu e mostrei a lista. Eles ficaram bem assustados, mas naquela época não existiam identificadores de chamadas ou ferramentas semelhantes. Comentei que a voz dele me soava familiar e que eu a reconheceria se ouvisse novamente. E pensei que ele poderia trabalhar com meu pai. Além disso, não havia muito mais o que fazer. No Natal, minha mãe e eu estávamos decorando a árvore e o telefone tocou. Eu estava bem perto, então atendi. Era o mesmo homem. E ele apenas disse: "Feliz Natal." Infelizmente, entrei em pânico e desliguei o telefone rapidamente. Gostaria de ter entregado calmamente o telefone para minha mãe, pois ela poderia ter reconhecido a voz e meu pai teria resolvido a situação. Não fiz isso, e até onde sei, ele nunca mais ligou. Nunca esquecerei o que aconteceu comigo, e mesmo depois de todos esses anos, ainda acho que reconheceria a voz dele. Embora não queira realmente encontrá-lo como adulta, gostaria de dar um soco no rosto dele. Há alguns anos, estava voltando para casa de carro após um dia de trabalho. Morava em uma área bastante rural e precisava dirigir mais de 1 hora para ir e voltar do trabalho todos os dias. Basicamente, os últimos 20 minutos do trajeto eram em um local bem isolado. Enquanto dirigia, faltando cerca de 30 minutos para chegar em casa, meu celular começou a tocar. Dei uma olhada rápida, pois estava dirigindo, e vi que era um número desconhecido. Todos os meus contatos tinham o nome da pessoa, então não tinha ideia de quem poderia ser, mas decidi atender. Ouvi uma voz masculina profunda do outro lado da linha. A primeira coisa que ele disse foi que estava logo atrás de mim
e sabia exatamente para onde eu estava indo. Perguntei quem era, mas só ouvi silêncio em resposta. Depois de alguns segundos, a voz continuou, dizendo que sabiam para onde eu estava indo e que eu precisava cooperar. Olhei pelo retrovisor e vi um carro, mas estava escuro e só dava para ver os faróis. Impossível identificar quem estava dentro. A voz disse que eu precisava seguir as instruções ou seria prejudicado, e se tentasse ir a outro lugar, como uma delegacia, lembrou que sabiam onde eu morava. Minha mente começou a acelerar. Não fazia ideia de quem era esse homem ou por que ele estava me seguindo, nem o que queria. Ele disse que me daria instruções para onde dirigir. Já estávamos longe o suficiente e éramos os únicos 2 carros na estrada. O homem mandou eu virar na próxima estrada. Quando cheguei lá, virei e o carro atrás de mim também. Perguntei para onde estávamos indo e o que ele queria, mas ele respondeu que quanto mais eu perguntasse, mais irritado ficaria. Agora estávamos em uma estrada de terra, cercada por bosques e capim alto. Tive um mau pressentimento sobre isso. Não queria saber o que o sujeito atrás de mim planejava. Não sei bem o que me deu, mas senti um impulso de adrenalina. Comecei a acelerar meu carro, dirigindo cada vez mais rápido. Não havia outros carros por perto e meu carro tinha tração nas 4 rodas, então podia andar rápido em estrada de terra. O carro atrás de mim também acelerou. Quando vi uma estrada conectando à frente, freiei bruscamente e virei no último segundo, começando a dirigir de forma imprudente. O sujeito ainda estava no telefone comigo, gritando para eu parar e ameaçando. Vi o carro atrás de mim, um sedã comum, tentando me acompanhar. Fiz outra curva abrupta em uma estrada maior e pavimentada. Devo estar indo a uns 130 km por hora. O carro atrás tentou fazer o mesmo, mas não conseguiu fazer a curva e acabou indo para o barranco, deslizando e batendo em uma árvore. Continuei dirigindo e liguei para a polícia relatando o ocorrido. Dirigi até a delegacia mais próxima, onde fui interrogado sobre o incidente. No final, nunca descobri o que o homem queria de mim ou por que me ligou. Também não faço ideia de como conseguiu meu número. Acabei levando uma multa por excesso de velocidade, mas a acusação de direção imprudente foi retirada depois que fiz um curso. Fiquei aliviado por ter escapado daquela situação e nunca mais vi ou ouvi falar daquele homem. Quando eu tinha 18 anos, quase 10 anos atrás, recebi uma ligação telefônica que mudou completamente minha vida. Fui acordada por volta das 6 da manhã por um número desconhecido. Pensei que fosse meu namorado, agora marido, já que o telefone dele geralmente aparecia como número desconhecido. Ele costumava me ligar antes de ir trabalhar, por volta das 7h30, mas às vezes ligava às 6 horas, se quisesse conversar enquanto acordava. Atendi e ele disse, "Oi, amor", e eu, ainda meio sonolenta, comecei a conversar. Ele me disse que estava com um pequeno problema e se sentindo meio assim, sabe? Sendo jovem e tendo começado a namorar com ele recentemente, vamos dizer que eu estava bastante disposta a ajudar. Então começamos a conversar e ele descreveu como tinha adorado me ver no último fim de semana, como eu estava bonita e como ele amava minha calcinha vermelha. Ele basicamente detalhou o que fizemos durante o fim de semana. Se me lembro bem, os pais dele não estavam em casa, então tínhamos a casa e o carro para andar por aí. E nos divertimos bastante. E como ele adorou algumas coisas que fiz com ele. Respondi, ficando mais acordada.
e estávamos nos divertindo muito. Então notei que já eram quase 7 horas, hora em que ele normalmente toma banho, come e se prepara para sair. Basicamente perguntei a ele: "Isso está divertido e tudo, mas você não vai se arrumar para o trabalho?" Digitando isso me dá arrepios, mas ele respondeu: "Não, acho que vou faltar ao trabalho hoje. Que tal se eu for aí?" Nesse momento já estava bem acordada, e embora a voz que falava comigo fosse muito parecida com a do meu namorado, algo me soou estranho. Meu namorado não fala não daquele jeito. Além disso, sabia que a menos que estivesse doente, ele nunca faltaria ao trabalho, pois tinha turnos e perder um turno era grave e poderia resultar em demissão. Fiquei congelada, ele percebeu e disse: "Oh, amor, você está certa, preciso começar a me arrumar. Então, quer que eu vá aí?" Nesse ponto, juro que a voz dele voltou a ser a do meu namorado e me senti tola. E daí, se ele quisesse faltar um dia no trabalho? Talvez ele só quisesse me ver. Então eu disse: "Sim, claro, venha, só estaremos nós aqui." Ele respondeu: "Ótimo." E então perguntou onde era. "Espera, o quê? Meu namorado sabe onde eu moro. Ele vinha me visitar há semanas." Ri disso e disse a ele: "Ah, você sabe onde é." Foi quando ele riu, e a risada definitivamente não era do meu namorado. Disse a ele imediatamente: "Você não é meu namorado, né?" Ele respondeu: "Pode esperar um pouco, por favor? Preciso pegar algo." Enquanto isso, recebi uma mensagem do meu namorado. Pensei que talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Talvez ele estivesse doente e sua voz soasse diferente. A mensagem dele dizia: "No metrô indo para o trabalho agora, te amo." Respondi perguntando por que ele estava me mandando mensagem se estávamos falando ao telefone. Nesse momento, meu verdadeiro namorado ligou. Ele estava muito confuso no início e achou que alguém tinha hackeado seu MSN. Quando contei que foi por telefone, ele me tranquilizou dizendo que definitivamente não tinha me ligado e que quem quer que fosse, não era ele. Ele teve que desligar porque o trem estava chegando, mas disse que ligaria assim que chegasse ao trabalho. Então o outro cara ligou de volta. Atendi e perguntei quem ele era e o que queria. Ele disse que se chamava Mike, que nos conhecíamos há muito tempo, o que era impossível, porque meu número de telefone era recente, e que só queria se divertir, que não sabia que eu tinha namorado. Perguntei como ele sabia o que eu estava vestindo e o que fizemos, e como conseguiu meu número de telefone. Ele apenas disse: "Onde você está? Por que não nos encontramos?" Nesse ponto, desliguei. Ele ligou de novo, mas não atendi. Em minutos, liguei para minha mãe para contar o que tinha acontecido. Ela me disse para mudar meu número de telefone e não ficar sozinha em casa. Mudei meu número imediatamente e alertei a polícia local. Eles abriram um arquivo, mas nada saiu disso. Ainda me pergunto como ele sabia o que fizemos e o que eu estava vestindo. Meu namorado jurou na época que nunca deixaria nenhum dos amigos dele saber disso. Mas a casa dos pais dele tinha muitas janelas e não fomos exatamente cuidadosos. Isso aconteceu há cerca de 5 anos. Na época, eu morava sozinho no andar inferior de uma casa geminada de um quarto. Já estava lá há alguns meses quando, numa noite como qualquer outra, após voltar do trabalho, tive uma noite tranquila em casa e acabei adormecendo. Na manhã seguinte, ao acordar, a primeira coisa que fiz foi verificar meu celular, como de costume. Notei imediatamente que havia várias chamadas perdidas de um número desconhecido.
As ligações ocorreram entre 3 e 4 da manhã, e a pessoa não deixou nenhuma mensagem de voz. Eu estava dormindo profundamente e não tinha percebido. Devia haver pelo menos 7 ou 8 chamadas. Ouvi uma respiração e pareceu que a pessoa poderia estar dirigindo. Fiquei vários minutos no telefone, curioso sobre quem seria. Eventualmente, achei ridículo e decidi desligar. Mas, bem antes de apertar o botão para encerrar a ligação, ouvi alguém falar em um sussurro: "Estou aqui", o que me assustou. Fiquei confuso por um momento e então a pessoa desligou. Ouvi um barulho vindo de fora, como de uma porta de carro se fechando, e senti calafrios. Desliguei a TV e olhei pela janela. Estava escuro, com pouca iluminação, mas vi a silhueta de um homem caminhando em direção à minha porta, seguido de leves batidas e tentativas de abrir a porta sem me dar tempo para responder. Obviamente, não atendi e peguei meu celular para ligar para a polícia. Esperei e ouvi, mas não percebi mais a presença da pessoa. No entanto, não vi a pessoa se afastar. Sentado na sala, não conseguia ver a porta. Esperei e observei para ver se a pessoa iria embora, tomando cuidado para não ser visto. Com o tempo, fiquei extremamente nervoso, mas não vi nem ouvi mais nada. Após uns 15 minutos, tomei coragem para ir até a porta ou pelo menos a janela perto dela. Esperava ver o homem lá, mas não havia ninguém. Fui verificar se todas as janelas estavam fechadas e olhei ao redor lá fora, mas não vi mais o homem. Foi difícil dormir, mas eventualmente consegui. Na manhã seguinte, não recebi mais ligações e não vi sinais de tentativa de invasão. Já era dia e, me sentindo mais corajoso, resolvi ligar para o número novamente. Porém, parecia que o número não existia, apenas uma mensagem dizendo que eu deveria desligar e discar novamente, pois o número não estava em uso. Isso aconteceu algumas semanas atrás. Eu estava acordado até tarde, sem conseguir dormir. Moro em um apartamento pequeno que não é dos melhores, mas é barato e fica perto da faculdade onde estudo. Moro sozinho no andar superior, com a porta da frente abrindo para um corredor externo ao lado das escadas que descem para o estacionamento. Como eu disse, eu não conseguia dormir, então estava no meu celular com a TV ligada ao fundo no meu quarto. Eram cerca de 3 horas da madrugada quando vi uma chamada aparecer na tela do meu celular. Fiquei surpreso pela ligação ser tão tarde. Não reconheci o número, mas dizia que era da mesma cidade em que eu estava. Não sabendo quem era, decidi não atender. Pensei que tinha acabado por aí, mas cerca de 1 minuto depois, a pessoa ligou de novo. Curioso, resolvi atender. Ouvi uma voz masculina falando em sussurros. No começo, não entendia nada do que ele dizia e perguntei quem era. Então, ele me perguntou em sussurro por que eu estava acordado tão tarde. Percebi que era um homem, mas não fazia ideia de quem fosse. Ele então disse que estava me observando. Levantei e olhei pela janela dos fundos, que dava para o estacionamento atrás dos apartamentos e para a mata logo depois. Estava completamente escuro lá fora e o sujeito podia estar em qualquer lugar. Ao me aproximar da janela, ouvi ele começar a rir do outro lado da linha. Fechei as cortinas e me afastei. Saí do quarto e fui para a sala. Não aguentava mais e desliguei o telefone. Obviamente eu não sabia quem era, mas também não queria descobrir. Comecei a ouvir o som de passos subindo as escadas do lado de fora do meu apartamento.
Sendo o primeiro apartamento ao lado das escadas, sempre ouvia quando as pessoas subiam, pois as paredes eram bem finas. Corri até a janela da frente e fechei as cortinas o mais rápido possível. Consegui fechá-las a tempo de ouvir quem quer que fosse chegar ao topo das escadas. Depois, não ouvi mais nada. Pensei que talvez a pessoa continuasse andando em direção aos outros 3 apartamentos que ficavam lá em cima, mas não ouvi mais passos. Fiquei sentado ali, sem conseguir focar em mais nada por vários minutos. Estava convencido de que quem subiu as escadas era o mesmo cara que tinha me ligado, mas sem ouvir mais nenhum barulho, pensei que talvez ele tivesse ido embora. Queria dormir, mas estava com muito medo. Decidi dar uma olhada lá fora para ter certeza de que estava tudo bem e, quem sabe, conseguir relaxar. Levantei a cortina da janela e, assim que olhei, vi um cara com uma aparência sinistra com o rosto colado na janela, sorrindo para mim. Pulei para trás e gritei. Ouvi ele rir do outro lado da janela. Gritei que ia chamar a polícia e então ouvi ele começar a correr. Ele desceu as escadas e desapareceu. Demorei muito para conseguir dormir depois disso. Fiquei paranoico pensando que poderia ver o homem novamente. Até fiquei paranoico por vários dias depois, mas o louco é que não vi nem ouvi mais nada sobre ele desde então e espero nunca mais ver. A velha no quintal. Quase toda a minha vida vivi em uma casa antiga com espaços extraordinariamente grandes, ao longo dos quais se estendiam caminhos imensos que levavam a lugares escuros e cheios de mistério. Lembro-me que todas as noites eu ouvia passos de seres estranhos que às vezes riam e pareciam conversar entre si. Quando criança, nunca tive medo desses eventos paranormais. Achava que isso era algo normal de adultos, mas à medida em que fui crescendo, percebi que nenhum membro da minha família os percebia, apenas eu. Foi aí que comecei a sentir medo. Comecei a ter sonhos assustadores, que mudariam completamente minha vida. Eu não sorria mais e tinha medo de sair de casa. Certa noite, eu tive um pesadelo com uma velha. Eu a via caminhar à noite com seu cachorro ao longo de um caminho daquela casa antiga. Então eu vi claramente quando aquela mulher entrou em meu quarto e me convidou para sair de casa. A velha disse que todos estavam preocupados com a minha ausência e queriam que eu voltasse a passar as noites com eles. Aquele sonho foi tão real que senti quando a velha tocou minhas mãos, o que me fez acordar assustada. A noite estava fria e eu saí da cama para ir buscar água na cozinha. Eu tinha o costume de olhar pela janela e naquele dia não foi diferente. No entanto, quando olhei, vi que no quintal havia alguém. Cheguei a esfregar os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Foi então que vi a velha do meu pesadelo. Ela estava estendendo a mão e dizendo: "Vem, que saudades." Percebi que aquele sonho era real e algo misterioso cercava o caminho da minha casa. Com medo, voltei para a cama e depois de várias tentativas consegui adormecer, mas novamente a velha entrou em meu sonho. Senti que ela voltou ao quarto e com voz rouca me disse que deveria acompanhá-la até o quintal. Ao ouvi-la tão perto de mim, acordei com muito medo sentindo que estranhos calafrios percorriam meu corpo e percebi que a luz do meu quarto estava acesa. Tentei me acalmar pensando que minha mãe poderia ter entrado no meu quarto e acendido a luz. Mais tarde, perguntei a ela que me disse que não, ela não havia entrado em meu quarto naquela noite. De repente, meu corpo estremeceu e então percebi que algo paranormal estava acontecendo na minha casa. Fiquei atordoada, sem saber o que fazer porque me senti presa em um cenário horrível como aqueles que só existem em histórias de terror. Os dias foram passando e deixei de ir ao quintal, pois naquele local eu ficava vendo a velha me chamar, o que me enchia de medo. Quando minha mãe percebeu que algo estranho estava acontecendo comigo, ela quis me ajudar espiritualmente. No entanto, ela nunca imaginou que isso incomodaria ainda mais os seres estranhos.
Ali haviam muitas perturbações, o clima era estranho, sempre pesado e triste. Havia muitos espíritos que rondavam o local, espíritos ruins. Com o passar dos dias, a velha má do sonho ficava cada vez pior, ela dizia que queria me entregar ao diabo. Todas as noites, minha mãe cuidava de mim, sabendo do perigo que eu corria. Um dia, quando o sono dominou, a maldita velha apareceu de novo e começou a me chamar para ir até o quintal e eu comecei a andar em sua direção. Era como uma espécie de transe, eu não queria ir, mas meu corpo não me obedecia. De repente minha mãe acordou. Com um crucifixo na mão ela correu para me resgatar e aproveitou para derramar água benta sobre a entidade do mal. Quando a velha sentiu aquele líquido, ela se transformou em um monstro horrível que desapareceu em segundos. No dia seguinte, quando os espíritos malignos chegaram, eles não esperaram a recepção que minha mãe e um padre haviam preparado para eles. Naquela noite, por meio de um ritual de exorcismo, minha casa foi libertada daqueles terríveis seres do submundo. Hoje esse caminho é conhecido como o caminho dos espíritos e felizmente posso dizer que o pesadelo acabou. A velha, que me visitava à noite, para entrar em meus sonhos e me assustar, nunca reapareceu. O caixão na estrada. Aquilo é um caixão, exclamou Dário, interrompendo a fala de Marisa enquanto eles caminhavam pela estrada escura e abandonada. Já passava da meia-noite, o jovem casal que vinha conversando sobre diversos assuntos ficaram em absoluto silêncio, paralisados enquanto observavam o caixão à beira da estrada. O cenário era realmente assustador, a estrada velha que cortava o matagal se estendia numa penumbra aterradora, a noite era fria e silenciosa, e graças ao forte vento podia-se ouvir os galhos e as folhas em movimento. O caixão que se encontrava à beira da estrada, lacrado, aterrorizou de vez a noite daquele casal, em a última noite daquele jovem casal. Marisa acelerou o passo, e Dário, tremendo de medo, parou para averiguar aquele macabro caixão. Vamos, Dário. O que você está fazendo aí? Espera. Quero ver se tem alguém dentro do caixão. De certo, há alguém aí dentro. Vamos embora. Só mais 1 minuto. Olha só como ele está sujo de terra, tem vermes por toda parte, e mesmo com pouca claridade dá para notar que é um caixão velho e mofado. Isto veio do cemitério. Estou com medo. Podemos ir agora? Podemos. Mas será possível que o coveiro Tavares deixou o caixão cair do carro funerário? O velhote vive dirigindo aquela banheira embriagado. Eu não duvido nada. E quem é esse velho Tavares? Quando você vir morar comigo e conhecer o pessoal da vila, pode ter certeza que vai ouvir muitas histórias desse coveiro. Bom, se esse tal Tavares é capaz de perder um caixão, eu já fico imaginando as outras histórias. Enquanto a conversa fluía, Marisa se acalmava, ela quase não sentia mais medo daquele objeto fúnebre que estava bem diante dos teus pés. Mas essa calma não durou muito tempo e o pavor tomou posse de seu corpo que tremia incessantemente, tudo isso porque Dário teve a brilhante ideia de chutar o caixão, fazendo com que seu pé penetrasse dentro da madeira podre, deixando um buraco suficientemente grande para que um enorme rato negro e cabeçudo saísse de lá emitindo sons como se fosse um monstro do inferno. A criatura zarpou para o matagal e um cheiro terrível começou a exalar do rombo que ficou no caixão. Dário e Marisa decidiram sair daquele lugar o mais depressa possível, mas as coisas só pioraram. Os olhos do casal jamais se arregalaram tanto como naquele momento, uma forte dor no peito e uma dificuldade para respirar atingiu Dário enquanto ele observava o caixão se movimentando sozinho, como se alguém tentasse sair lá de dentro. A partir daquele momento, Dário teve a certeza de que tinha alguém vivo ali, e deixando o medo de lado, se aproximou para abrir de vez aquele caixão. Marisa ficou de longe observando Dário quebrar a tampa com os próprios pés. Enfim, puderam ver o cadáver que se encontrava ali dentro, totalmente podre e emanando cada vez mais aquele forte cheiro. Sem entender muito bem tudo aquilo que estava acontecendo, Marisa se aproximou com um lençol que ela tirou de dentro da bolsa.
O lençol que seria usado para cobrir seu corpo na sua primeira noite na casa de Dario, agora cobria o defunto que estava no caixão. Pelo menos se o nosso namoro durar vamos ter uma ótima história para contar no futuro. Dario pronunciou essas palavras com o objetivo de acalmar Marisa, e logo em seguida ele tomou o maior susto enquanto Marisa gritava apavorada apontando o dedo na direção do matagal. Graças à iluminação da lua eles avistaram outro caixão flutuando no ar, rente às árvores, não muito longe da estrada onde eles estavam. Quando eles voltaram a atenção para o cadáver que estava no caixão, notaram que aquele ser agora estava sentado, ainda coberto pelo lençol, respirando forte pela boca e fazendo com que o pano branco se movesse lentamente enquanto o defunto soltava o ar. Em seguida, o ser cadavérico começou a dizer essas estranhas palavras: 2 velórios. 2 velórios. E conforme ele repetia, sua voz ficava cada vez mais rasgada, emitindo agora sons parecidos com o de um porco no abate, e ele continuava: 2 velórios. 2 velórios. 2 velórios, em sincronia com sua risada maléfica. O defunto se levantou e o lençol deslizou lentamente até o chão, deixando à mostra aquela face sorridente e medonha. Era o próprio rosto de Satanás na forma de um cadáver. Dario e Marisa jamais imaginaram que poderiam correr tão rápido como naquela noite. Assim que eles fizeram a curva, ficando cada vez mais longe do local onde o caixão estava, Dario deu uma ligeira olhada para trás e pôde ver o ser flutuante vindo em sua direção. O defunto seguia o casal, levitando a 1 metro de distância do chão, com os braços na mesma posição que fora enterrado, gargalhando e repetindo aquelas estranhas palavras. Ao olhar de volta para a estrada, Dario enxergou outro caixão flutuante que eles tinham visto momentos atrás, vindo também em sua direção em alta velocidade. O casal agora estava encurralado. O caixão se espatifou na frente de Marisa, colidindo com o velho asfalto e se quebrando em pedaços, disseminando madeira, terra e alguns pedaços de carne para todo lado. Dos destroços saíram grandes ratos negros cabeçudos, com olhos ardendo em chamas, todos partindo para cima de Marisa, arrancando pedaços de todo o seu corpo em questão de segundos, como piranhas devorando a sua presa, deixando os poucos restos da moça esparramados pela estrada. Ao ver aquela terrível cena, Dario correu de volta para o lugar de onde veio, preferindo enfrentar o defunto flutuante ao invés daqueles malditos ratos sedentos por carne. O defunto agarrou Dario pelas costas o suspendendo, tirando seus pés do chão, e lá estava ele flutuando no ar, carregado por um cadáver que não parava de dar aquela maldita gargalhada maléfica. Dario foi arremessado para dentro do caixão, e de alguma forma, seu corpo todo ficou paralisado. Agora sem movimento, o jovem só pôde ficar observando o defunto tentando entrar ali dentro, mesmo sabendo que o caixão foi feito para uma única pessoa. O defunto ficava mais agressivo a cada tentativa frustrada de tentar entrar dentro do caixão em que Dario estava. Desesperado, Dario começou a gargalhar feito louco, zombando do defunto, mas aquele estado eufórico não durou muito e os risos de Dario se tornaram gritos. Seu corpo estava sendo desmembrado pelo defunto, o jovem estava sendo comido vivo, perdendo muito sangue e perdendo vários pedaços do seu corpo. Dario queria morrer o mais depressa possível, e não podia, pois aquele caixão o mantinha vivo mesmo depois de perder grande parte do corpo pelas dentadas do defunto. Agora com um pouco mais de espaço dentro do caixão, depois de retirar boa parte do corpo de Dario lá de dentro, o defunto finalmente conseguiu entrar, se juntando ao que restou do corpo do jovem. O caixão começou a levitar, conduzindo os restos de Dario e o defunto para bem longe do solo, com o jovem agonizando de dor, impossibilitado de morrer, apenas observando o defunto saborear o que restou do seu pobre corpo. O destino do caixão flutuante era óbvio, o cemitério daquela maldita vila. Enquanto o caixão vagava em meio às árvores do matagal, o defunto ia se livrando cada vez mais do corpo de Dario, ficando apenas com a cabeça do jovem e atirando todo o resto do seu corpo para fora do caixão. Dario só conseguia focar na terrível dor de ter o corpo separado de sua cabeça e ainda continuar vivo. A dor era insuportável e ele gritava implorando pela morte. Ao se aproximar do cemitério, a cabeça de Dario foi erguida para que ele pudesse ver o que acontecia naquele local, ficando perplexo com a quantidade de caixões flutuando no interior do cemitério. Alguns caixões saíam apressados de lá,
indo em direção à velha estrada em busca de mais vítimas. Assim que o caixão de Dário pousou dentro do cemitério, o defunto saiu carregando sua cabeça, caminhando entre os túmulos e deixando que o jovem pudesse ver e ouvir os gritos de desespero. Dário não era o único a estar naquele estado. Ao seu redor, diversas pessoas desmembradas eram carregadas por defuntos. Era inacreditável a quantidade de caixões flutuando, a quantidade de defuntos gargalhando maleficamente, e a quantidade de pessoas sofrendo de dor por terem seus corpos destroçados. Caixões subiam para o céu enquanto outros chegavam carregando restos de mais pessoas, uma sinistra coleta fúnebre. No centro do cemitério uma enorme cova estava sendo aberta, e ao redor, os defuntos repetiam as palavras de 2 velórios, enquanto as cabeças, incluindo a de Dário, eram arremessadas para dentro daquela cova gigante e profunda. Nada se via ali dentro, era escuridão total, e naquele momento, em meio a tantos gritos de desespero, Dário entendeu de vez que passaria a eternidade naquele buraco, dividindo o sofrimento eterno com aquelas pobres pessoas. Bianca. Silvério voltou tarde do trabalho, estava muito cansado, não via a hora de chegar em casa. Quanto mais ele andava, mais longe a residência ficava, então ele decidiu ligar a lanterna do telefone para focar na estrada, pois estava uma noite muito escura e tenebrosa. Daí que ele ouviu alguém gritando e fugindo de algo no meio da estrada. De longe a coisa parecia um animal morto, então o homem pensou que talvez tivesse sido atropelado ou algo parecido. Mas quando Silvério chegou mais perto, saltou de susto ao ver aquilo. Era o cadáver de uma mulher no meio da estrada, com a cabeça decapitada. Então o homem cai no chão muito zonzo e começa a vomitar ao ver aquilo. Tenta ligar para a polícia, mas tem medo de que eles o associem ao crime. Daí, quando estava prestes a fugir do local, ele observa como a mulher morta era linda. Ela era loira, de lábios rosados, com os decotes bem definidos expostos. Então Silvério fica excitado a cada vez que olha para o cadáver. Ele tenta lutar com todas as forças dentro de si para sair daí, mas a voz da tentação fala mais alto. Ele pegou a cabeça que estava separada do corpo e tentou colá-la ao pescoço. Daí começou a beijá-la com muita vontade, como se ela ainda estivesse viva, e fez um amor intenso com ela. Sedento de puro prazer naquela hora, Silvério nem notou que o cadáver também o acariciava, tocava em suas barbas e o sentia dentro de si. Foi daí que ele pulou de muito assustado quando ouviu um sussurro. "Você é meu Silvério." Após saciar as suas necessidades, só agora o homem dá-se conta da besteira que fez e fecha o zíper das calças para fugir. Ao chegar em casa, ele depara-se com Marta, sua esposa, parada na porta toda preocupada. Ela disse que tentou ligar para Silvério milhões de vezes, mas só dava na caixa postal. Tinha muito medo de que algo ruim acontecesse, mas Silvério a beija e diz que tudo está bem e que não precisa mais preocupar-se. Daí Marta diz algo que chama sua atenção. "Amor, você soube da menina que foi decapitada?" Então ele faz-se de desapercebido e responde: "Decapitada? Claro que não, amor, que horror." "É verdade, amor, você não vai acreditar, eles dizem que ela era uma bruxa. Decidiram não chamar a polícia porque ninguém deve tocá-la até o 7º dia, vão cremar ela." Disse a esposa, encarando tudo como uma piada. Então Silvério fica todo estático, nervoso e com medo ao mesmo tempo, começa a sentir umas estranhas coceiras nas partes íntimas e vai trancar-se no quarto. Sua esposa estranha seu comportamento, mas não diz nada. Silvério, ao abrir suas calças naquele quarto, deu um grito forte ao ver verme saindo do seu órgão sexual. Sua esposa tenta arrombar a porta, pois ele não para de gritar. Ele corre para o banheiro e tenta espantar os bichos com produtos químicos, mas aquilo só piora. Ele sente que estão apodrecendo por dentro, começa a vomitar sangue e a sentir altos calafrios. Quando Marta finalmente consegue entrar naquele quarto, vê o marido morto em um alto estado de decomposição, suas tripas e outros órgãos estavam fora. Daí a mulher quase desmaia ao ver também letras se formando na testa de Silvério, tornando palavras. "Eu sou Bianca, a bruxa que vocês assassinaram. Toda a cidade queimará." Após algumas horas, um outro homem passa pela mesma estrada e vê o cadáver de uma bela mulher com a cabeça decapitada. Aproxima-se e sente uma forte atração.
olhos brancos. Um ruído forte me traz de volta à realidade. O ronco do motor acelerado ao comando do piloto me desperta em pleno voo. Ainda meio tonto de sono, consulto as horas na tela brilhante do celular. Passou-se apenas um quarto de hora depois da decolagem. O monomotor cruza os céus selvagens da Amazônia com velocidade. Segundo meus cálculos, estamos na metade do caminho. Pela janela consigo ver um mar verde. Árvores de diversas espécies e tamanhos formam um tapete sem fim, cortado às vezes, por vias sinuosas d'água. Estou assim, distraído em meus pensamentos, contemplando a magnífica paisagem quando o piloto me informa que vamos pousar. A aeronave de pequeno porte começa a perder altitude e vejo à minha frente uma clareira com uma extensa faixa de terra batida. Depois de alguns solavancos, o transporte aéreo para totalmente. Pouso perfeito. Retiro minhas coisas, 2 sacos de campanha. O piloto me avisa que retornará em 10 dias e o avião decola novamente. Esse é o tempo que tenho para descobrir o porquê de tantas mortes na tribo dos Pirahã. Fico ali no meio do nada aguardando o meu guia. Meia hora depois vejo surgir por entre as folhagens um sorridente indígena seminu com faixas vermelhas pintadas pelo corpo. Ele se apresenta em bom português e pede para segui-lo. O Binaan estudou em escola na cidade e agora ajuda nos contatos com os visitantes. Curioso e falante, questiona sobre minha presença ali. Respondo que sou parte de uma equipe de epidemiologistas e minha missão é descobrir a razão das mortes na aldeia. O homem primitivo estaca, volta-se para mim e me encara com um olhar sério, quase sombrio. Abaixa-se e pede para imitá-lo. Coloca o dedo nos lábios fazendo sinal de silêncio e balbucia alguma coisa em sua língua nata. Fiz sinal de que não entendi, então ele repete quase num sussurro. Cuidado, a floresta escuta. Não me preocupo com as palavras de Ubinaã. O medo e a crença em seres ocultos na floresta faz parte do folclore indígena. Da minha parte, acredito que missionários, bem intencionados, mas despreparados, trouxeram algum vírus no organismo e infectaram essa gente desprovida de defesas imunológicas. Doenças de outros povos se espalham em aldeias como fogo na palha. Um cheiro forte de terra úmida se espalha no ar e o vento suave da tarde amena a temperatura da selva tropical. Já estamos no lusco-fusco quando o Binaan me indica a direção. Vejo logo à frente um círculo enorme formado por placas de palha engenhosamente trançadas. Não são tábuas separadas. Uma única construção abriga a todos. Um exemplo de convívio comunitário. Sob o telhado vegetal várias redes sustentam homens, mulheres e crianças. Aqui e ali, fogueiras crepitam aquecendo os corpos desnudos. Minha presença não provoca curiosidade, apenas alguns olhares me acompanham quando deito na rede que o Binaan me cedeu. Aos poucos o sol se apaga e a luz das fogueiras projeta sombras dançantes. Os silvos longínquos das aves e o murmúrio das águas que correm soltas no rio próximo me embalam o sono. Acordo na manhã seguinte sentindo um açoite em minha mão. Instintivamente puxo o braço sentindo uma ardência, como uma picada de formiga. Ao meu lado está uma indiazinha que parece muito indignada. Ela segura um chicotinho na mão e repete palavras na sua língua primitiva. Uma mulher aparece, ralha com a menina e a puxa pelo braço. Devo ter perdido o alvorecer, todos já estão de pé. Não há falação, não há gritos, não há alegria. As expressões são de tristeza, tornando o clima na comunidade bem pesado. Desço até o rio e lavo meu rosto e braços na água fria. Volto e pego meus instrumentos de trabalho, um estetoscópio, seringas e potes para recolher amostras. Procurei o Binaan para me levar aos doentes. Encontrei-o sentado na alfombra preparando seus apetrechos de pescaria. Pedi para interromper seu trabalho e me mostrar os doentes. Ele me encarou sorrindo e respondeu que não existem doentes ali. Fiquei confuso e o Binaan me explicou que as mortes ocorrem repentinamente e ninguém sabe quem será o próximo, como se o espírito da floresta roubasse a alma dos Pirahã.
Isso para mim significa que o trabalho ficou mais difícil. Se não estão apresentando sintomas, então o vírus deve ser mais agressivo do que eu pensei. O agente se instala e mata quase que instantaneamente. Preciso agir rápido e descobrir o que se passa, ou isso pode virar uma epidemia por outras aldeias e chegar às cidades. Depois de pegar meu equipamento de proteção individual, solicitei ao meu guia para me levar aos corpos das últimas vítimas. Foi difícil convencê-lo. Pedi então que me mostrasse de algum local próximo qual a direção tomar. Assim o fez. Subimos uma colina entre a mata fechada e o indígena apontou um campo logo abaixo, onde existe uma gruta. Lá estão os corpos, disse ele. Bateu 2 vezes com a palma da mão no meu ombro, desejou-me boa sorte, deu meia volta e retornou para a aldeia. Com uma mochila nas costas e me apoiando com uma bengala improvisada, desci a colina até o local indicado. Mais abaixo vi uma enorme abertura entre as rochas, exatamente como o Biná havia dito. Não tinha ideia de que era tão grande. A gruta se projeta em um extenso paredão e algumas rochas do tamanho de automóveis estão empilhadas na entrada. Coloco meu EPI e preciso me proteger, os corpos podem conservar o vírus ainda. Tenho que escalar as rochas se quiser entrar na gruta. Seria fácil, mas com um macacão impermeável, luvas, botas e máscara, vai ser um desafio e tanto. A primeira pedra foi fácil, mas quando pulo para a segunda meus pés escorregam. Começo a deslizar sobre a rocha inclinada. Meu corpo rola e cai pesadamente em uma pilha de sacos de tecido, semelhante às redes em que os pirahã descansam. Um forte odor de carne podre faz minhas narinas arderem. Deitado na mesma posição final da minha queda, giro a cabeça para o lado. Um choque visual faz meu coração quase saltar pela boca. Bem ao meu lado está um cadáver com os olhos brancos bem abertos. Pulo para o lado e tento me levantar. Apoio minhas costas nas pedras, mas meus pés estão mergulhados numa mistura de panos e carnes podres. A visão é macabra e impressionante. Mais de uma centena de corpos estão ali, jogados uns sobre os outros, enrolados em redes de dormir. Muitos estão apodrecidos, mas grande parte está apenas no início da decomposição. Mortes recentes. Aquilo é definitivamente uma epidemia grave. A quantidade de mortos é muito maior do que imaginei. Preciso voltar urgente para a tribo e tentar dar o alerta aos meus colegas na cidade. Preciso de reforços. Pego uma seringa e colho o sangue de um dos cadáveres. Escalo novamente as rochas. Quero sair desse lugar sinistro o mais rápido possível. Subo a colina e entro na selva. De repente fico com uma sensação enorme de que estou sendo seguido. Ouço passos em minha direção. Paro de andar e aguço os ouvidos. Ouço apenas aves cantantes e o ruído do vento. Começo a caminhar e o som dos passos junto com os meus inicia novamente. Parece tão próximo. Assustado, me ponho a marchar mais rápido. É nítida a impressão de que estou acompanhado. Ouço a respiração de pessoas à minha volta. Olho apenas para frente e agora gemidos sussurrantes ecoam pelo ar. Passo a correr sem me importar com a vegetação espessa que atravesso pelo caminho. O fôlego acaba, pois não sou nenhum atleta e paro para respirar. Um grito bem perto do meu ouvido quase me mata do coração. Caí sentado no chão. É um grito de lamento seguido de um choro de mulher. Olho para todos os lados procurando a origem do som e encontro. Atrás de umas folhagens está uma mulher de costas. É uma índia com longos cabelos. O corpo todo está cheio de vermes que abrem orifícios e desaparecem dentro da pele podre. Ela cessa o lamento e começa a se virar lentamente. Completamente apavorado, fecho os olhos, e nesse momento uma mão pega no meu ombro. O meu grito despertou todas as aves da região e várias saíram em revoada. Quase tive um desmaio. Quando me recompus, vi meu amigo Biná na minha frente me chamando e me segurando pelos braços.
Veio me buscar para dizer que não havia necessidade de procurar corpos na mata, pois mais 3 pessoas morreram na aldeia. Aliviado por ter companhia, segui o índio novamente até a aldeia. Na tribo a comoção é geral. Mulheres proferem lamentos em voz alta. Homens se açoitam para exprimir sua dor. Choro e até gritos de desespero. Pergunto ao Binaã o porquê de tanta lamúria. Ele me leva até o falecido e entendo. É o cacique. Está da mesma forma que os cadáveres que havia visto há pouco. Olhos totalmente brancos, bem abertos. Quando me aproximo com uma seriga, vários braços me seguram. Aparentemente o cacique é quase uma divindade para seu povo e tocar em seu corpo é proibido. Tive que procurar as outras vítimas. Lágrimas me vieram aos olhos quando vi o corpo da pequena índia que me chicoteou de manhã. O outro cadáver é de uma idosa e todos têm a mesma característica dos olhos brancos. Agora pelo menos eu tenho uma vantagem. Eu vi uma das vítimas antes de morrer e de manhã a criança aparentava estar totalmente saudável. Preciso voltar à cidade e relatar o que está ocorrendo. Necessito de mais equipamentos e de todo o grupo de cientistas ali. Temos que isolar a tribo e recolher os cadáveres imediatamente. Participo então ao meu guia sobre a necessidade de voltar antes do previsto. Ele me respondeu que isso é impossível. A aldeia Pirahã está muito distante de qualquer povoado, levaria mais do que 10 dias para chegar a algum lugar com comunicação. Aconselhou-me a esperar o avião que chegará daqui a 9 dias, mas sei que nesse tempo todos vão estar mortos. Implorei por uma forma qualquer de atravessar a mata. Poderia usar uma canoa e percorrer os rios até um lugar onde possa fazer contato com a cidade. O Binaã explicou que nenhum Pirahã se arriscaria em uma viagem tão perigosa. Vou ter que agir sozinho com os recursos que tenho e rápido. Sinto que o mal que aflige essa aldeia vai me matar também. Não tenho tempo de fazer uma pesquisa mais elaborada. Vou partir das informações dos próprios indígenas. A noite cai mais uma vez, trazendo a angústia e a ansiedade a todos. O medo é geral. Saio à procura de Ubinaã e percebo que uma grande fogueira foi acesa no centro da tribo. Muitos índios formam um círculo e correm em volta do fogo enquanto proferem uma cantiga estranha que parece mais com gritos desconexos. Ubinaã está no meio deles. Logo que cessou a celeuma, me dirigi a ele e me recebeu com o mesmo sorriso e simplicidade de anteriormente. Então peço para me explicar o que estavam fazendo. Ele me conta que se trata de um antigo ritual para afastar o espírito de Kauaiboge. Ubinaã baixa o tom de voz, traga uma fumaça que se desprende de um pequeno fogareiro feito de pedras e começa a narrar. A tribo Pirahã descende dos primeiros homens. Foram os Pirahã que construíram o mundo. Mas os homens foram maus. Muitas guerras foram feitas entre as tribos. Para punir os homens, o Igagai, o Ser Supremo, enviou um espírito maligno, o Kauaiboge. Esse espírito vive na floresta e a cada 100 luas, vem se alimentar das almas do povo da floresta. Mas por que ele faz isso? Perguntei interessado. Para não haver guerra. É um castigo. Com poucos Pirahã, não tem disputa, não tem competição, não tem guerra. Já fomos muitos, mas agora estamos morrendo. Procurei uma lógica na história de Ubinaã, afinal não posso ignorar o evento que me ocorreu na floresta. Mas não encontro nenhum sentido ligado com as mortes. Deito em minha rede. Preocupado com tudo que está acontecendo, não consigo dormir. Minha mente está fervendo. Preciso encontrar respostas. O cansaço finalmente vence minha resistência e mergulho em um sono profundo. Começo a sonhar com os corpos putrefatos que encontrei na gruta. Todos gritam em desespero e estou afundando no meio deles. Braços me envolvem puxando meu corpo para baixo. Acordo com um pulo, o movimento me desequilibra e caio no chão. Minha rede está toda embolada. Olho em volta e percebo que minha agitação não foi suficiente para despertar ninguém.
Ainda é alta a madrugada e todos adormecem. Sinto meu coração bater muito rápido por causa do pesadelo e tento me acalmar. Estendo novamente a rede e me deito. Poucas fogueiras ainda estão acesas. A fumaça se ergue tornando toda a paisagem nebulosa. Percebo um movimento estranho. Em uma das redes um rapaz começa a tremer. Salto da minha rede e corro para ajudar. Grito por socorro para acordar a aldeia e alertar a todos. Muitos acordam, mas não se movem por não saber o que está acontecendo. O jovem fica estático, infelizmente é muito tarde. O corpo está rijo, arqueado, seus olhos estão brancos e bem abertos. Uma mulher chega-se junto ao corpo e cai em prantos. Todos começam a perceber o que ocorre e se aproximam assustados. É nesse instante que vejo uma moça que convulsiona em uma rede próxima. As pessoas correm até ela e algumas mulheres tentam reanimá-la massageando o corpo que estremece todo. A tentativa foi em vão. Logo ela revira os olhos que ficam totalmente brancos e para de se mexer. Aquela noite foram 8 mortes ao todo. Senti-me impotente. Eu vi todos morrerem, um a um. Não pude fazer nada e isso me deixa extremamente deprimido. Como explicar tal fenômeno? Minha tese sobre uma doença viral se sustenta cada vez menos. Preciso agir, fazer algo para salvar essas pessoas desesperadas. Levanto antes do amanhecer, pego minha mochila e entro na mata. Não sei o que estou procurando, mas se existe um espírito da floresta, as respostas que preciso devem estar aqui. Círculo por horas. O sol agora está a pino e o calor me incomoda. Resolvo voltar para a aldeia, frustrado por não encontrar nenhuma pista. Estou passando por uma das trilhas quando vejo algo no meio da selva fechada. É uma pequena taba. Aproximo cauteloso, pois as tribos nessa região costumam ser rivais. Começo a contornar lentamente a choupana e vejo um velho índio de joelhos diante de uma pequena fogueira. Ele joga algo no fogo e uma fumaça vermelha se levanta no ar. Ele coloca os braços para o alto e diz várias coisas em uma linguagem diferente. Com certeza não é um pirahã. Ele não me vê. Não parece oferecer perigo, então chego mais perto. Quando o homem percebe minha presença, se assusta. É muito idoso e seu corpo é frágil. Ele se atira a meus pés e parece pedir clemência. Eu me abaixo e tento, por gestos, demonstrar que não vou lhe fazer nenhum mal. Ajudo a se levantar e o ancião exibe um meio sorriso com a boca desdentada. Falando ainda na sua língua ininteligível, entra na sua pequena cabana fazendo sinal para que o siga. Agitado, começa a mostrar vários objetos. Penas coloridas, cuias de barro, partes secas de animais e vários tipos de folhas. Faço sinais para ele na tentativa que me entenda. Quero mostrar que investigo o motivo das mortes na aldeia. Finalmente acho que deixo claro minha intenção através de vários desenhos que rabisco no solo. Parece que o velhinho entendeu, porque de súbito ele salta e pega uma cumbuca, joga folhas e diferentes ervas e a massa mistura com uma agilidade incrível. Ele então me apresenta o recipiente com a receita pastosa. O cheiro é de merda estragada. Faz sinal para beber. Engulo seco e balanço negativamente a cabeça. O velho índio me aponta os desenhos que fiz na terra e insiste para que eu beba a mistura. Acho que esse homem é um pajé e sugere que essa gosma pode me ajudar de alguma forma. Não sei mais para quem apelar, então resolvo entrar no jogo da pagelança. Tomo tudo em um gole só. O gosto é tão amargo que minha língua amortece. Segundos depois de ingerir o coquetel asqueroso, começo a sentir tontura. Tento me levantar e minha visão está turva. Desequilibro e desmaio antes de atingir o chão. Agora estou novamente diante da gruta macabra. Horrorizado, vejo os cadáveres deslizando pelas rochas, deixando a cova comum. Logo um exército de mortos-vivos marcha em minha direção. Não consigo me mover, estou paralisado. Quando chegam bem na minha frente, todos param.
Vejo seus olhos brancos e inexpressivos. Nesse momento todos apontam para o lado. Obviamente querem que eu veja algo. Mesmo apavorado olho para a direção que apontam. Vejo um índio de costas. Está abaixado fazendo alguma coisa. Chego bem próximo e vejo claramente agora. Diante dele estão alguns objetos, ervas e um grande pote. Dentro desse pote, vários sapinhos coloridos. Conheço esses animais. São famosos pela quantidade de veneno que secretam pelo corpo. O índio ferve folhas de plantas espinhentas e banha os sapinhos com o chá. A poção se torna escura. Ele então molha a ponta de uma folha e a oferece a uma galinha. O bicho bica a folha e cai no chão no mesmo instante. Nem se debate, morre instantaneamente ao tocar no veneno. Reparo que o animal ficou com os olhos totalmente brancos. O índio passa a salpicar a mistura venenosa em todos os objetos, cuias para beber água, cestos, colares e um pequeno chicote. Quem tocar nesses utensílios e levar a mão à boca, provavelmente vai ter o mesmo destino que a ave. O índio maquiavélico se levanta e sorri satisfeito. Meu coração dá um salto por reconhecer o rosto do assassino. É o meu guia, meu amigo Binaan. Acordo desse pesadelo lúcido assustado com a revelação. Estou ainda na taba do pajé. Meu corpo está dormente e repousa sobre uma esteira. Está muito escuro. Deve ser madrugada. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Em um canto o pajé ressona tranquilamente em sua rede. Será todo esse sonho verdade? O Binaan estaria envenenando seu próprio povo? Mas por que faria isso? Levantei sentindo ainda os efeitos alucinógenos da bebida que me levou à epifania. Preciso voltar à aldeia e verificar se tudo isso é fato. Caminhei durante algum tempo e visualizo a tribo logo mais à frente. Quando chego me toco sobre um problema que não havia atentado antes. Como avisar a tribo sobre o Binaan se não falo a língua dos Pirahã e ele é o único intérprete? É melhor deixar isso para depois. Primeiro preciso verificar se o que me foi revelado é verossímil ou é um engodo. A tribo está acordada apesar do dia ainda não raiar. Ouço lamúrias em uníssono. No meio da aldeia 5 corpos estão envoltos em suas redes. Mais mortes ocorreram enquanto eu estava fora. Minha tristeza se transforma em ódio. Procuro o Binaan com as mãos trêmulas. Encontro o homem em um canto, tranquilo, sentado em uma esteira, comendo uma mistura branca. Resolvo usar a tática do jogar verde. Chego bem na sua frente. Ele levanta os olhos e sorri para mim com a boca lambuzada de mingau. Então encaro e simplesmente falo. Por quê? Ele torna a expressão séria e me encara por alguns segundos. Parece entender do que estou falando. Levanta lentamente e se posta bem na minha frente. Vocês da cidade não sabem nada. Diz ele com uma voz sombria que eu ainda não havia escutado. E continua. Com tantas tralhas e máquinas só descobriu agora o veneno? Quer saber por quê? Eu te conto se isso te deixa feliz. Eu era muito pequeno quando me mandaram para a cidade. Eu não queria, mas fui obrigado. Estudei na escola e morei com um casal na cidade. Esse casal se tornou meu pai e minha mãe. Morei com eles até ficar adolescente. Senti vontade de conhecer meu povo, os Pirahã. Meu pai me trouxe. Ele não sabia que eram tão isolados, tão selvagens. Viemos pela floresta, em barcos pelos rios. Quando chegamos, os Pirahã nos atacaram. Meu pai foi massacrado na minha frente e eu, como tenho todas as características dos Pirahã, fui levado para a tribo. Aquele dia resolvi que mataria todos. Demorei a entender os costumes e aprender todos os truques da tribo. Até que conheci as espécies venenosas de plantas e animais e desenvolvi o veneno perfeito. O veneno permanece ativo por dias. Basta um toque e sua pele se contamina.
Quando toca na boca, a morte é rápida e certa. Meu ódio cresceu ao ver seu sorriso cínico. Esse é o momento de acabar com as mortes. Calço uma luva e começo a jogar todos os objetos que encontro no fogo. As mulheres me olham assustadas e os homens tentam me segurar. Faço sinais para que entendam que aqueles objetos podem fazer mal. Jogo potes de barro no chão e se espatifam em vários pedaços. Vários índios me seguram e me empurram para fora da taba. Percebo que não vão me entender, que estou tentando salvá-los e o único que pode esclarecer o que está havendo é o Binaan. Não encontro alternativas. Preciso matá-lo. Não sei como. Nunca tive coragem de matar nem animal, muito menos um homem. Mas preciso fazê-lo. Peguei um pedaço maciço de madeira, um tacape. Alguns golpes bem fortes na fronte devem resolver o problema e a aldeia estará salva. Vejo o Binaan dentro da taba conversando animadamente com alguns índios. Vou me aproximando lentamente. Chego por trás do homem e com o tacape em riste. Quando estou pronto para dar o golpe, quem sente uma pancada na cabeça sou eu. Sinto uma dor aguda que me faz cair. Um filete de sangue escorre pelo meu rosto e tudo fica escuro. Acordo em meio a gritos festivos. Tento me mexer, mas estou em pé com o corpo todo atado em uma estaca. Vejo vários índios à minha volta com trajes estranhos. São saiotes feitos com palha seca. Seus corpos estão pintados com tintas coloridas. Quem está mais ornamentado é o Binaan. Ele para bem na minha frente e diz: vou contar a você uma novidade. Enquanto você estava fora fazendo suas pesquisas, eu fui nomeado novo cacique da tribo. Outra coisa que você não sabe dos costumes do Pirahan é que atacar o cacique é o pior dos crimes. Sua punição será morrer em uma grande fogueira. Só então reparo na pilha de galhos secos sob meus pés. Desesperado começo a gritar: não façam isso! Eu posso salvá-los! Ele é louco, vai matar todos vocês. Mas nenhum Pirahan, além do novo cacique, entende a minha língua. O próprio Ninahan pega uma tocha flamejante. Eu me agito nervosamente tentando me soltar. O impiedoso chefe indígena coloca o objeto incandescente sobre a lenha e tudo começa a arder. O fogo lambe meus membros inferiores. Sinto uma dor indescritível e berro clamando por ajuda. As chamas já me envolvem totalmente. A dor, que já era insuportável, agora aumenta e atinge seu ápice. Aos poucos as sensações vão serenando. Sinto uma vontade enorme de adormecer. Fecho os olhos e mergulho para sempre na escuridão.